As fontes fornecem um resumo do livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que discute os princípios de investimento em ações, tanto para investidores defensivos quanto para investidores empreendedores. A obra explora as estratégias de investimento, analisa o papel de diferentes tipos de títulos e ações, discute os fatores que impactam a avaliação de uma empresa e alerta para os riscos de especulação e de seguir as modas do mercado. Graham defende uma abordagem conservadora e focada no valor intrínseco das empresas, enfatizando a importância da margem de segurança e da diversificação para minimizar riscos e garantir retornos satisfatórios a longo prazo. Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos investimentos com um clássico da literatura financeira, sim. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É verdade. É leitura obrigatória para quem quer entender a Bolsa de Valores, né? Yeah. E os ensinamentos de Graham são atemporais e os princípios dele continuam relevantes até hoje, Ever. mesmo tendo sido escritos há décadas atrás. Exatamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção logo de cara foi a distinção que o Graham faz entre investidor e especulador. Ele usa uma analogia bem interessante, né? Sim. Comparando o especulador com alguém que não sabe diferenciar alho de cebola. Nossa. É bem isso. É verdade, é uma ótima analogia para ilustrar a diferença. É. Ele defende ter uma estratégia sólida, baseada em análises profundas e não em achismos ou palpites. Basicamente, ele está falando pra gente, sai do modo cassino e entra no modo Sherlock Holmes. Adorei essa analogia. É bem... E sabe o que mais me impressionou? Como o Graham usa a história do mercado de ações para mostrar a importância de entender os ciclos. Isso. Ele nos alerta para não ficarmos presos a desempenhos passados. Lembrando que o que aconteceu antes não é garantia do que vai acontecer no futuro. Sim, verdade. É. É como achar que só porque o verão foi chuvoso, o inverno também vai ser. Boa. É bem isso. É. E a maneira como ele aborda a psicologia do investidor é fascinante, né? Sim, Ele argumenta que muitas vezes o maior inimigo do investidor é ele mesmo, verdade. movido pelo medo e pela ganância, Aham. o que leva a decisões impulsivas, né? E, consequentemente, a prejuízos. Exatamente. É. Ele cita Shakespeare, inclusive, para ilustrar esse ponto, né? Olha só. A culpa, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos. É como se ele dissesse, não adianta culpar o mercado pelos seus erros, assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Verdade. Não. Essa frase é realmente poderosa, né? Ela nos leva a refletir sobre como as emoções podem influenciar nossas decisões de investimento. E a importância do autoconhecimento nesse processo. É verdade. E falando em decisões, esse outro ponto crucial que o Graham aborda é a importância de encontrar empresas subvalorizadas, aquelas joias escondidas que o mercado está ignorando, né? Ele dá várias dicas para a gente identificar essas oportunidades. Como procurar ações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Interessante. É como achar uma pepita de ouro no meio de um monte de pedra. Verdade. Mas como saber se uma empresa está realmente subvalorizada? Quais indicadores a gente deve analisar? Olha, ele ensina a gente a analisar os balanços das empresas, entender seus fundamentos, né? E calcular indicadores como o valor patrimonial por ação, o lucro por ação, por exemplo. Esses indicadores ajudam a gente a ter uma ideia do valor real da empresa e comparar com o preço que as ações estão sendo negociadas no mercado. Legal. E além da análise fundamentalista, o que mais o Graham ensina para a gente evitar armadilhas e tomar decisões mais inteligentes? Ele introduz o conceito de margem de segurança. Imagina que você está comprando um carro usado. Você pagaria o preço total sem saber nada sobre o histórico do veículo? Não. Provavelmente não. A margem de segurança é como um desconto que você aplica ao valor intrínseco da ação, para se proteger de imprevistos ou erros de avaliação. Entendi. É como ter um colchão de proteção para amortecer as quedas do mercado. Mas como determinar essa margem de segurança? Existe uma fórmula mágica? Olha, não existe uma fórmula exata, mas o Graham dá algumas diretrizes para a gente. A margem de segurança vai depender de diversos fatores, né? Como a sua avaliação da empresa, a volatilidade do mercado e o seu próprio nível de tolerância ao risco. Faz sentido. Outro ponto que me chamou a atenção foi o ceticismo de Graham em relação à possibilidade de superar o mercado consistentemente, tentando prever o momento certo
de comprar e vender ações, né? O famoso market timing, ele chega a mostrar como fundos de investimento geridos por supostos especialistas muitas vezes não conseguem superar o desempenho do mercado de forma consistente. Exato, ele usa dados históricos para mostrar que é extremamente difícil prever os movimentos do mercado a curto prazo. É como tentar adivinhar qual lado da moeda vai cair para cima. É verdade. Então o que ele sugere para o investidor comum que não tem bola de cristal? Olha, o Graham sugere que para a maioria dos investidores, a melhor estratégia é diversificar a carteira, investir em diferentes empresas, setores, e manter os investimentos a longo prazo, ignorando as oscilações do mercado. Essa estratégia parece fazer bastante sentido, né? Afinal, é difícil prever o futuro. Mas a história mostra que o mercado de ações tende a se valorizar ao longo do tempo. Exatamente. Ele compara o mercado de ações com uma montanha-russa. Tem altos e baixos, mas a tendência geral é de subida. É uma boa analogia. É incrível como as ideias do Graham escritas há tanto tempo continuam válidas no mercado atual, né? Vimos ciclos de euforia e desespero com as empresas de tecnologia no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Exatamente como ele escreveu. A história se repete. As ideias do Graham sobre a psicologia de mercado análise fundamentalista e a necessidade da margem de segurança continuam sendo cruciais para navegar pelas complexidades da bolsa. Seja em 1972 ou em 2024. É como se ele tivesse dado para a gente um mapa para navegar no mundo dos investimentos, né? Sim. Com dicas e estratégias para evitar os erros mais comuns e tomar decisões mais inteligentes. Exatamente. O mais importante é que ele ensina a gente a ter a mentalidade correta para investir, com paciência, disciplina, visão de longo prazo e foco no valor. Ideal, né? É verdade, né? E ele dedica um capítulo inteiro do livro ao mercado de títulos. É verdade que muitos investidores iniciantes podem acabar deixando de lado, principalmente em momentos de grande euforia na bolsa. Sim, é verdade. Lembro que ele compara os títulos com um aluguel que você recebe todo mês, sem ter que se preocupar com a valorização ou desvalorização do imóvel. Faz bastante sentido essa analogia, né? Faz bastante sentido os títulos, principalmente os títulos do governo, oferecem um risco menor do que as ações, né? Já que o retorno é fixo e garantido pelo emissor. É claro que existem riscos, né? Como a inflação, por exemplo, que pode corroer o poder de compra dos rendimentos. Mas, em geral, os títulos são considerados investimentos mais conservadores. É verdade. E ele também destaca que os títulos podem ser uma boa opção para investidores que buscam renda passiva. Sim. Complementando a aposentadoria, por exemplo. Com certeza. Os títulos pagam juros periodicamente. O que pode ser uma boa fonte de renda extra para quem já está aposentado ou para quem está planejando a sua aposentadoria. É verdade. E lembro que ele também ensina a gente como escolher os títulos mais adequados para o nosso perfil de risco, né? Para os nossos objetivos financeiros. Exatamente. Levando em consideração fatores como a taxa de juros, o prazo de vencimento e a qualidade do emissor. Sim, ele fala da importância de analisar o rating de crédito do emissor. Que indica a probabilidade de ele honrar com seus compromissos financeiros. E também fala sobre a importância de diversificar os investimentos em títulos, de diferentes emissores, prazos de vencimento e taxas de juros. É como ele sempre diz, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. A diversificação é fundamental para reduzir o risco da carteira e proteger o patrimônio. Falando em diversificação, o Graham também aborda a questão da diversificação entre ações de empresas diferentes, né? Sim. Ele defende que a gente deve investir num número razoável de empresas, de diferentes setores da economia, para reduzir o risco de perdas significativas caso uma única empresa tenha um desempenho ruim. Ele me chega a dar um número específico de empresas para compor uma carteira diversificada. Ele sugere que uma carteira com 10 a 30 ações de empresas diferentes já é suficiente para ter uma boa diversificação. Interessante. E ele também nos alerta sobre os perigos da diversificação excessiva, né? Que pode diluir os retornos e tornar a gestão da carteira mais complexa. Exatamente. Diversificar é importante, mas também é preciso ter foco e seletividade na escolha das empresas que a gente vai investir. Não adianta ter 100 ações na carteira se a gente não sabe nada sobre as empresas que a gente está comprando. Lembro que ele também incentiva a gente a fazer a nossa própria pesquisa, né? E analisar os fundamentos das empresas antes de investir. E não simplesmente seguir a opinião da maioria ou as recomendações de analistas.
Sim, ele ensina a gente a ser investidores independentes, que pensam por conta própria e tomam decisões baseadas em fatos e dados concretos. E a ter a coragem de conta corrente, de investir em empresas que estão fora do radar do mercado, mas que têm um grande potencial de valorização. Ele ensina que o mercado nem sempre é eficiente e que é possível encontrar oportunidades de investimento se a gente souber onde procurar e tiver a paciência de esperar. Ele também nos alerta sobre os perigos da especulação e da ganância, né? Que podem nos levar a tomar decisões impulsivas e a perder dinheiro no mercado. Ele ensina a gente que investir é um jogo de paciência, disciplina e inteligência. E que a chave para o sucesso é ter uma estratégia sólida, fazer a nossa própria pesquisa e tomar decisões racionais e coerentes com nossos objetivos de longo prazo. E também fala bastante sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Com certeza, ele considera a reserva de emergência como um dos pilares da segurança financeira. É como ter um colchão para amortecer as quedas da vida. Ele compara a reserva de emergência a um seguro contra imprevistos, que nos protege de ter que vender nossos investimentos em momentos de baixo do mercado. Isso. Ou de enfrentar dificuldades financeiras inesperadas. Exatamente. Ele recomenda que a gente tenha uma reserva equivalente a pelo menos 6 meses de despesas, para que a gente possa ter tranquilidade em caso de perda de emprego, problemas de saúde ou outros imprevistos. É como ele sempre diz, segurança em primeiro lugar. Exatamente. A reserva de emergência não deve ser usada para especular no mercado, mas sim para nos dar segurança e tranquilidade para enfrentar os desafios da vida. Lembro que ele também ensina a gente como calcular o valor ideal da nossa reserva de emergência, né? De acordo com o nosso custo de vida, nosso padrão de consumo e nossa situação familiar. Sim, ele dá algumas dicas práticas para calcular o valor da reserva, levando em consideração o número de dependentes, o tipo de moradia, os gastos mensais, entre outros fatores. E ele também incentiva a gente a ter um bom controle do nosso orçamento, né? Para que a gente possa saber para onde está indo o nosso dinheiro e identificar oportunidades de economia. Ele ensina a gente a ter a disciplina de gastar menos do que a gente ganha. E a ter a sabedoria de investir a diferença para alcançar nossos objetivos financeiros. E ele também nos ensina a importância de ter uma visão de longo prazo para os nossos investimentos, né? Sim. Para que a gente possa colher os frutos da nossa disciplina e da nossa paciência no futuro. Ele ensina a gente a ter a fé de que se a gente agir com inteligência ética e responsabilidade, a gente pode construir um futuro melhor para nós mesmos e para as próximas gerações. Ele ensina a gente a ter fé que se agirmos com inteligência ética e responsabilidade, a gente pode construir um futuro melhor para nós mesmos e para as próximas gerações. É realmente impressionante como a obra de Grom consegue transcender o tempo e se manter relevante para investidores de todas as gerações. Ele nos equipa não só com ferramentas para analisar o mercado, mas também nos convida a uma profunda reflexão sobre o nosso comportamento, nossas emoções e a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Com certeza, um dos pontos que mais me marcou foi a ênfase que ele dá à importância de ter uma filosofia de investimento. Ele mostra pra gente que não se trata apenas de escolher ações aleatoriamente, mas sim de ter um conjunto de princípios que norteiam as nossas decisões. É como ter um código de conduta para os seus investimentos. Exatamente. Ele argumenta que, sem uma filosofia clara, o investidor fica à mercê das emoções do mercado. Vulnerável a modismos e tendências passageiras, o que pode levar a decisões impulsivas e, consequentemente, a perdas. Compara esse tipo de investidor a um barco à deriva. Essa é uma analogia poderosa. E ele dá algumas dicas de como construir uma filosofia de investimento sólida, né? Sim, ele defende a importância de se basear em princípios como a análise fundamentalista, a busca por empresas subvalorizadas, a margem de segurança, a diversificação e a paciência. Lembro que ele usa um exemplo de como ele mesmo obteve sucesso comprando ações de empresas que estavam sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Isso. Mostrando que é possível encontrar boas oportunidades quando se tem uma estratégia bem definida. Exatamente. Ele mostra pra gente que o mercado nem sempre precifica os ativos corretamente. E que é possível encontrar pechinchas se a gente souber onde procurar e tiver a paciência de esperar. Mas ele também nos alerta para não seguirmos cegamente a opinião de especialistas ou gurus do mercado. Com certeza ele incentiva a gente a desenvolver nosso próprio senso crítico, a questionar tudo e fazer a nossa própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão. É como diz o ditado, não acredite em tudo que você lê na internet. Exatamente. Eu preciso ter discernimento e buscar informações de fontes confiáveis. No fim das contas, o investidor inteligente ensina muito mais do que apenas como investir na bolsa de valores, né? Sim.
Ele ensina a gente a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, a pensar a longo prazo e a tomar decisões mais conscientes e racionais. Concordo plenamente, ele nos convida a sermos protagonistas das nossas finanças. A assumir o controle do nosso destino financeiro e a construir um futuro mais próspero e seguro para nós e para as nossas famílias. E você? O que achou da nossa imersão no mundo de Benjamin Graham? Qual foi a sua principal lição? Olha, para mim, a principal lição é que investir com inteligência não é sobre fórmulas mágicas ou tentar adivinhar o futuro do mercado. É sobre ter uma base sólida de conhecimento, uma filosofia de investimento bem definida, paciência, disciplina e a coragem de seguir o seu próprio caminho. É isso aí. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para ler O Investidor Inteligente. É verdade. E descobrir por si mesmo os ensinamentos atemporais de Benjamin Graham, né? Quem sabe você não encontra a chave para destravar o seu potencial como investidor. E construir um futuro financeiro mais sólido e tranquilo. E com essa provocação encerramos mais um Deep Dive. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa e que tenha aprendido algo novo hoje. Até a próxima